Shalom a todos, paz de Deus, graça e paz, e as saudações cristãs para todos aqueles que aceitam essas saudações. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai ver o vídeo. Eu pediria àqueles que assistissem esse vídeo até o fim, que esse vídeo é um estudo, particularmente, eu acredito que não particularmente, eu acredito que para todos é muito importante, porque eu vou falar de um assunto que vai abranger a transubstanciação, ok? Que isso é muito importante, que existem denominações que praticam isso. E eu era de uma denominação que praticava. E eu vou provar para os irmãos que isso não é bíblico, ok? Eu vou provar isso literalmente, que isso não é bíblico. Eu já fiz um estudo e vou apenas passar o estudo que eu fiz, ok? Meus irmãos, quero deixar claro que eu orei a Deus, pedi uma luz, Deus me colocou isso na minha mente, e eu vou então apenas passar. Tire as suas conclusões, eu não estou aqui acusando ninguém, não é a minha intenção isso. Até mesmo no estudo eu deixei claro sobre isso. Ok, damos início então nesse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse estudo, vou deixar bem claro, não tem como objetivo atacar ou desrespeitar qualquer denominação, ok? Qualquer denominação religiosa, mas oferecer uma reflexão teológica, histórica, à luz das Escrituras Sagradas. Nosso foco é examinar a doutrina da transubstanciação hoje, ok? Então, examinar com profundidade a crença de que durante a ceia o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. E verificar se essa prática está em conformidade com a doutrina apostólica original. Como título, eu coloquei assim: transubstanciação, uma doutrina cristã ou uma herança pagã? Preste atenção, irmãos. Para você que acha que não tem problema nenhum, passe então agora a entender. Origem da transubstanciação. Você tem que saber quando ela originou. Uma doutrina tardiamente formulada. Por que tardiamente? Porque não veio dos apóstolos, certo, irmãos? Tem igrejas tradicionais, centenárias, que fazem, mas não é doutrina apostólica. Certo? Não está na Bíblia, não tem base bíblica em lugar nenhum isso, certo? A transubstanciação, ela foi formulada oficialmente apenas no século XIX, durante o Concílio de Latrão, o Concílio de Latrão IV, foi em 1215, e posteriormente reafirmada no Concílio de Trento. Não encontramos nos escritos dos apóstolos, ou em qualquer outro escrito, prática da igreja primitiva, ou qualquer indício de que o pão e o vinho eram considerados literalmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo, ok? Ele disse: isso é o meu corpo, este é o meu sangue. Mateus 26, versículo 26 a 28. Aí você vai interpretar, se você for uma pessoa que não tiver luz de Deus, você vai interpretar isso diferente. Assim também ele disse: eu sou a porta. João 10, versículo 9. Também ele disse: eu sou a videira verdadeira. João 15, versículo 1. Entendemos que a expressão tem um valor simbólico e não literal. Senão você ia ter que ajoelhar diante de uma porta e pedir. Ou vou ter que ir numa videira, lá onde tem uma vide, e ficar clamando lá para a vide. Pensa bem, ali o Senhor está falando de uma forma simbólica, irmãos. E tem raízes pagãs, certo? E essas raízes pagãs e paralelos espirituais, porque isso foi criado pela doutrina romana. Primeiro, muitas igrejas evangélicas fazem isso até hoje. Estão seguindo uma doutrina totalmente romana e acham que ainda vão entrar no céu, que vão herdar a vida eterna, porque estão fazendo assim e acham que é correto. Eu acho que está havendo uma grande confusão
na mente de cada um. Cada um está sendo levada a uma falsa adoração, ok? A doutrina da transubstanciação possui semelhanças marcantes com o mitraísmo. Peço perdão aos irmãos, vou ter que tomar um pouco de água, tá bom? A minha filmadora aqui também não está boa. Orem a Deus para que eu possa melhorar os meus equipamentos, ok? Bom, ela é semelhante ao mitraísmo. Você vai saber o que é mitraísmo. Mitraísmo, uma religião de mistérios que era comum no Império Romano, antes da ascensão do cristianismo oficializado. E nesse culto, adeptos participavam de uma ceia sagrada com pão e vinho que simbolizava a comunhão com Deus Mitra, numa clara tentativa de absolver sua divindade. Vocês estão percebendo como o diabo entrou aí e se alojou? Então quer dizer que a sua denominação, se pratica isso, ela está ligada ao paganismo, certo? Eu não quero ofender, mas é isso mesmo. Ela está ligada ao paganismo e está adorando um Deus diferente. Por quê? Está adorando o mitraísmo. Isso já existia. Por isso que os apóstolos não faziam isso, ok? Isso aí foi criado por um papa. Outros cultos, como os de Dionísio, Osíris, Cibele, parecem... também envolviam, não parece não, também envolviam alimentos ou bebidas que representavam a própria divindade, é o que aponta para uma prática comum nos sistemas religiosos pagãos de dar poder espiritual a objetos imateriais. Até objetos imateriais. Se você der o poder, você usa véu, não tenho nada contra, mas se você der poder ao véu, você está fazendo uma teofania, ou até mesmo, vamos dizer assim, um misticismo, ok? Seria melhor. Embora alguns vejam a transubstanciação como uma forma de teofania, já a transubstanciação não é uma teofania, é algo diferente. Teofania é quando você acredita que aquilo ali tem poder, como se Deus estivesse ali, ok? Mas manifestar a presença divina, quer dizer, a teofania manifesta a presença divina, não é? E o que quer que se observa é uma tendência ou misticismo sacramental a atribuir ao pão e ao vinho um poder que a Bíblia não declara explicitamente, irmãos. Práticas como enterrar as sobras do pão e de vinho, tratando-se como se fossem literalmente o corpo de Cristo, caminham para um terreno de superstição, olha só, irmão, de ritualismo, distantes da simplicidade da fé apostólica. Por isso que vocês têm que estudar a Bíblia, irmão. Porque está escrito no Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Vou repetir, Colossenses 2, versículo 8. A preocupação escatológica, certo, irmãos? Agora eu vou passar para isso. Um terreno para o engano final. Aí agora vai entrar numa parte pesada aqui, tá, irmão? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9 e 10, o anticristo virá com engano, sinais, prodígios de mentira e todas as práticas que desviam o foco da fé pura em Cristo. Pode se tornar uma ferramenta para o engano quando se foge da fé pura em Cristo, ok? Quando as igrejas modernas, inclusive algumas igrejas, adotam práticas semelhantes à transubstanciação, olha que grave, mesmo que com linguagem diferente,
certo? Podem usar o tipo de linguagem. Abre-se um espaço para uma unificação de doutrinas distorcidas que poderão facilitar um sistema religioso globalizado onde o anticristo se aproveitará da fé ritualista das pessoas para iludir. Agora eu tenho uma opinião dentro dessa questão, eu vou passar para você. Com base em tudo isso, é razoável, biblicamente, opinar que a transubstanciação não tem fundamento na doutrina apostólica original. Pelo contrário, parece ter surgido como um meio de adaptação entre o cristianismo e o paganismo, que era dominante na época e que ao longo dos séculos foi solidificado como dogma. Respeitando o direito de cada um crer e praticar conforme a sua consciência, não é? A verdade é que devemos buscar um modelo deixando por Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos guie e olhando para os apóstolos, sem acréscimos humanos, porque isso é um acréscimo humano. Então eu vou citar um versículo agora aqui, em 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, versículo 3. Eu quero deixar uma conclusão aqui, irmãos. A transubstanciação, como doutrina formalizada, ritualizada, não encontra-se sustentação direta nas Escrituras, ok? Tampouco se alinha com práticas da Igreja Apostólica. Ao analisarmos suas possíveis influências pagãs, percebemos que pode ter sido uma adaptação estratégica para consolidar o poder e a unificação religiosa em tempos finais. Esse tipo de prática pode servir como uma plataforma doutrinária para enganos promovidos pelo anticristo. Sigamos em frente, irmãos, sigamos na simplicidade, na fé, discernindo tudo à luz da palavra de Deus. Sempre falo isso. É a nossa única regra de fé e conduta. Eu acredito que vocês entenderam. Em outro vídeo eu vou falar o que eu senti e como participar da ceia conforme o sentimento que veio em meu coração. Você não é obrigado a fazer, ok? Do jeito que eu vou falar. Mas o que eu quero dizer a você que transubstanciação é um misticismo, sua igreja pratica isso, você está totalmente fora do contexto. Não adianta você falar, a minha igreja usa isso, a minha igreja faz isso, a minha igreja saúda com ósculo, a minha igreja tem revelação, a minha igreja tem aquilo. Mas numa doutrina dessa, ela desliza, mas desliza mesmo para o paganismo, para o misticismo, que é abominável aos olhos de Deus. Olha, irmãos, o que eu estou falando é verdade. Vocês não precisam me xingar ao entrar aí no comentário, porque isso é desrespeitoso. Eu estou apenas transmitindo a verdade. E se você entrar aqui com palavras chulas, ou me desacatando, ou me xingando, eu tomarei as minhas providências também, porque afinal, muitas denominações estão fazendo isso, porque eu não tenho direito de fazer, não é? Para você que está ouvindo, medite, tire as suas conclusões, faça o que você sentir, afinal, você crê do jeito que você quiser. Eu prefiro ficar dentro do conceito das Sagradas Escrituras, que para mim é a palavra de Deus, ok? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, espero que esse vídeo seja útil. Deixe o seu like, assista o vídeo todo, para que você aprenda também. Isso é muito importante, é um aprendizado, ok? Deus os abençoe. Amém.